Boa noite, tudo bem? Eduardo, Laís, Amanda, Marina, Mike. Enquanto eu posso... Marina... Só um instantinho, que eu tenho que administrar aqui em casa, peraí. Carolina? Isso, e fala mais baixo, né? Oi, administrando aqui em casa os falatórios aqui. Tem que dar uma administrada, né? Então, pessoal, como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Com saúde? Muito trabalho dos professores? Porque o meu está sendo um mamãozinho com açúcar, né? Tranquilo, sem muita pressão. Boa noite, Bruno. Antes de nós começarmos, eu gostaria de saber se vocês deram uma olhadinha no capítulo, nos slides, né, que fala sobre a teoria e que pelo menos revisaram o último exercício ou evoluíram em algum outro, e se tem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, porque eu fiz praticamente 4 exercícios, cada um com nível de complexidade aumentando, né? Então, eu naqueles 4 exercícios, eu me sinto satisfeito naquilo que eu vou perguntar, porque a estrutura que a gente já conversou, o caminho, o modus operandi, né, a maneira da gente operar, eu já, pelo menos em relação à estrutura convencional, né, a teoria convencional sobre a estrutura ótima de capital, né? Hoje a gente vai conversar sobre Miller e Modigliani, contar uma história para vocês, mais uma. Então, antes de começar, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Estou à disposição. Não deixem de olhar, que não é complicado, mas são detalhes. Penso que esse capítulo tem muito mais detalhes que os demais. Estatisticamente, as pessoas têm um pouco maior de dificuldade. Então, acho que vocês precisam botar um pouquinho mais de empenho do que a primeira. Lembrando que a primeira foi assim mais mecânico, esse aqui exige um pouquinho mais de raciocínio. Não quer dizer que o mecânico seja ruim, a forma como a gente opera e para que a gente consiga utilizar na prática, a gente procurou operacionalizar, ou melhor, né, fazer de forma bem prática. E esse é um desafio que eu sempre faço, pegar essa teoria, essa de Miller e Modigliani, ela tem muitas histórias para contar, mas a gente procura fazer de maneira bem objetiva e que tenha uma efetividade, tenha um resultado. Então é isso, meus amigos. Então eu vou começar com vocês, falar um pouquinho, contar um pouco a história de 2 cientistas, 2 italianos, Modigliani e Miller. Puxa vida, um é italiano, né? Modigliani. Miller, eu não sei se é alemão. Puxa, eu vou dar uma... Falo tanto neles e nunca agora me passou pela cabeça a origem dele. Não sei se Miller é alemão, eu sei que o Modigliani é, obviamente, né, italiano, mas foram 2 cientistas que em universidades diferentes, eles se juntaram e discutiram e fizeram, na verdade, um contraponto contra a teoria convencional. O que isso ajudou em termos de ciência? Fizemos a gente repensar, ou faz com que a gente repense, porque a gente tinha uma ideia pela teoria convencional, que a gente já estudou, que existe uma estrutura ótima, ou seja, existe uma composição. Se a gente procurasse numa quantidade bastante exaustiva de informações, né, a gente poderia chegar numa estrutura, numa equalização, vamos chamar assim, numa composição entre capital próprio e terceiros, que para cada empresa a gente ia determinar o seguinte: olha, essa é a melhor estrutura. O que significa esta ser a melhor estrutura? Significa que essa melhor estrutura apontaria, determinaria o VAC mínimo
aquele VAC com menor custo de todas as alternativas possíveis, de todas as proposições possíveis. E aí a gente dizia, olha, se a empresa seguisse isso aqui, ela estaria atingindo aquele objetivo de administração, maximizando o resultado, né? Maximizando a riqueza dos acionistas, o patrimônio da empresa. Né? Por quê? Se a gente consegue um custo mais baixo, significa que o nosso ponto de equilíbrio para atingir, ou seja, para as nossas receitas atingirem um custo baixo, significa que o esforço é menor. Claro, se a gente tiver assim, ó, um alto custo, nosso ponto de equilíbrio, ou seja, o quanto a gente precisa produzir de receita para cobrir as despesas, se ele estiver lá no, vamos falar em Olimpíadas agora, no Monte Olimpo, o esforço é muito grande. Se ele estiver lá na base da montanha, o meu esforço é bem menor, o risco é menor, né, da gente ter sucesso e a manutenção e a sustentabilidade da nossa empresa. Por isso que a teoria convencional sempre procurou determinar. Até que vieram esses dois cientistas e disseram assim, não é bem assim. Nós pensamos que não existe uma estrutura ótima de capital. E tem mais. O valor de uma empresa, quer dizer, o preço de uma empresa, quanto vale uma empresa, na verdade, ela não está em função do nível de endividamento, como a teoria convencional apregoa. Ela está na capacidade da empresa, na atratividade do negócio dela em produzir recursos para poder pagar suas despesas. Em outras palavras, eu posso ter um alto nível de endividamento, mas se eu tenho um caixa que me garante o pagamento e a liquidação das minhas despesas, isso não vai impedir que eu seja mais ou menos atrativo, ou seja, que eu me torne mais ou menos excelência, que eu tenho mais ou menos capacidade. É a mesma coisa do que eu falar assim, olha, a Bruna Macieira, ela está altamente endividada. Agora eu pergunto, por acaso o potencial dela, a capacidade dela, vai mudar em função disso? Bom, depende. Isso é um ponto de vista do Miri Modigliani. Alguém pode dizer sim, alguém pode dizer não. Não, uma pessoa endividada pode ter problemas de pagamento das suas despesas, pode ter problemas emocionais por estar super endividada, a empresa preocupada em não ir para frente. Então, não quer dizer que uma esteja errada e a outra esteja certa. É uma maneira diferente de pensar. Enquanto a teoria convencional se preocupava com risco financeiro, o que é o risco financeiro? No nosso caso aqui, é o nível de endividamento, se ele é alto, se ele é baixo. Já o Miri Modigliani, não. Eu para saber o sucesso da empresa, não depende única e exclusivamente do meu nível de endividamento. E sim, lembra do LOL, lucro operacional líquido, ou seja, aquele resultado financeiro, aquela margem de lucro, em função da minha atividade, fim da empresa, né? Que vai identificar se aquilo que eu me determinei a fazer, eu tenho um lucro oriundo da minha atividade fim. Né? Então, o LOL, aquele que a gente estudou lá no início, é uma das informações, dos pensamentos também do Miri Modigliani, que diz assim, eu quero saber o potencial do meu negócio. Tanto é que a gente tira as despesas, lembra que a gente tira as despesas e outras receitas não operacionais, e vê e procura identificar o potencial da empresa. E ali vai me dizer se eu estou ganhando dinheiro em função do meu negócio. Né? Então, Miri Modigliani vai por esse caminho. Ele abandona um pouco o nível de endividamento, ele diz que uma coisa não está relacionada com a outra e depende do potencial. Então, se a minha empresa, mesmo esteja alavancada, mesmo com risco maior, mas o meu fluxo de caixa esteja assumindo, suportando os meus compromissos, isso a empresa só valoriza. Haja vista que a gente vem estudando isso há algum tempo, a gente compara muitas empresas que estão altamente endividadas, mas estão
com seus compromissos em dias, tem um preço na Bolsa de Valores maior do que muitas empresas com baixo nível de endividamento, cujo a sua operacionalidade, o seu desempenho ficam, de certa forma, a desejar. Então, ele tem um fundo de razão. Então, é isso que a gente vai ver, né? Então, a gente vai ver o outro lado da história. Enquanto a teoria convencional procura olhar o lado direito do balanço, o lado do passivo, o lado das obrigações, Miller e Modigliani vai do outro lado, do lado esquerdo do balanço. Procura identificar as aplicações, o retorno dos nossos investimentos. Tá certo? O que a empresa pode render com isso? Qual que é o negócio da empresa? Se a atratividade da empresa ela é alta, ela é potencialmente importante para poder suportar o seu nível de endividamento. Então, em suma, teoria convencional olha o lado do endividamento e o Miller e Modigliani olha o outro lado, que é o lado dos investimentos, o retorno dos investimentos. Tá certo? Então, essa é a primeira ideia, uma ideia bastante ampla a respeito. Então, vamos dar um passeio aqui e vamos procurar um pouquinho mais, tentar entender o que diz Miller e Modigliani a fundo, até chegar como é que eu posso decidir. A gente vai falar um pouquinho, vou contar uma história para vocês, mas no fundo a gente vai chegar nos finalmente. Sim, o que essa teoria, embora a teoria fez a gente pensar, fez discutir, como é que a gente vê isso na prática? Como é que a gente identifica em termos quantitativos, principalmente? Então, eu acho que o Miller é alemão mesmo, né? E ambos ganharam o prêmio Nobel de Economia, isso para ver a importância da teoria que eles montaram. Embora essa teoria, ela na prática, ela tem uma certa dificuldade em ser aplicada, até pelo contexto que eles montaram a teoria, mas isso não diminui nenhum valor, né, em função daquilo que eles queriam mostrar, que efetivamente, na cabeça deles, não existe uma estrutura ótima de capital. E por que eles dizem isso? Então vamos ver aqui um pouquinho por que eles dizem isso. Então, eles, quando se monta uma teoria dessa, existe um monte de proposições. Essas proposições do Modigliani e de Miller tem várias, é uma quantidade bastante razoável de proposições para que a teoria dele seja factível, se torne robusta, se torne científica, né? Matematicamente, principalmente. Né? Mas nós aqui vamos discutir 3 importantes pontos, talvez as principais delas. Então, ele, para montar a teoria dele, ele disse o seguinte: olha, primeiro, nós vamos estudar essa teoria onde nesse contexto, não há imposto de renda. Bom, já começa por aí. Né? Embora a teoria seja bem fundamentada matematicamente, já trabalhar, ter um resultado sem considerar o imposto de renda, realmente é uma situação bastante difícil de se aceitar. Né? Haja vista, lembra que a gente quer identificar o ganho em função da atratividade da empresa, do negócio da empresa, a gente encontrou o lucro operacional genuíno que a gente fala. Mas eu disse para vocês lá no início, né? Tudo tem uma ligação, né? Não, nós vamos usar com o imposto de renda, porque não dá para escapar dele. Em país nenhum, né, pelo menos os que eu conheço, que são poucos, mas os principais, nenhum deles não desconta o imposto de renda. Até porque, numa sociedade, se existe um governo, o governo vive desses impostos para poder aplicar nos principais pilares, né? Educação, finanças, transporte, e assim é isso que a gente vem discutindo no dia a dia. Eles vêm nos ajudar.
Tá bom, isso é a primeira proposição que aí, embora criticada, mas eles colocaram. Lembrando bem, isso tudo que eu vou dizer tem um fundamento científico, porque veja bem, eles ganharam o prêmio Nobel, então não é um chute, né? Isso tudo está... A cada informação dessa aí tem toda uma discriminação explicando por que eles pensam assim. Bom, mas para nós interessa essas pinceladas mais profundas e rápidas, né? Um outro ponto para ele montar a teoria deles, eles falaram uma outra coisa. Não existe custo de falência. O que significa isso? Dizer que a empresa não quebraria. Por que não quebraria? Porque o mercado sempre forneceria taxas de juros compatíveis com o mercado, justas, não altas, justas, né? E em abundância, ou melhor, né? Todo empresário que precisasse de recursos financeiros, ele ia até o banco, contrair essa dívida e pagaria, né? E tem uma coisa, se por acaso ela tivesse em dificuldade, ele poderia voltar ao banco e pedir outra vez. Então, o que significa para eles? Que no mundo deles, eu teria recursos suficientes para equilibrar a minha empresa. E, consequentemente, a minha empresa equilibrada, eu não deixaria de pagar os emprestadores de recursos, que no caso são os bancos. Uma outra condição bastante difícil de se aceitar, né? Embora existem economias super equilibradas, como o Japão, a Europa, né? A Inglaterra, Estados Unidos, a Alemanha, né? Existem taxas de juros não exploratórias, né? Mas, em compensação, não age assim, que a qualquer momento que eu precisasse, eu teria aquela informação. Bom, mas dentro da teoria deles, seria o seguinte: o mercado financeiro trabalha no mercado perfeito. Ok. Isso é uma segunda conclusão deles. Terceiro, o custo de capital próprio, ou seja, quem investe na empresa, como a gente já falou, pensa um pouquinho diferente. Como quem bota dinheiro dentro da empresa, a gente não sabe se vai receber mais. A gente já falou sobre isso. Botou dinheiro na empresa, eu não sei se vou receber mais. Eu vou torcer para que a empresa tenha sucesso, para que eu possa receber meus dividendos e a empresa em alta eu posso vender as ações quando quiser. Como eu não tenho garantia de recebimento, aí ela age de uma certa forma. Não. À medida que a empresa estiver endividada ou fosse endividando, eu tenho direito de pedir taxas um pouco maiores para cobrir o risco da empresa. No caso dos empréstimos dos bancos, é diferente. O banco tinha garantia de receber, que a empresa não ia quebrar, poderia demorar um determinado tempo, mas eu emprestaria dinheiro até que ela se recuperaria e pudesse me pagar. Então o banco vai receber, cedo ou tarde, sempre receberia. Já o capital de terceiros, o risco é maior, por isso que a taxa sempre é maior, porque eu não sei se vou receber, talvez nunca mais receba. É isso? Em função desses três pilares, dessas três proposições, nesse mundo considerado sem impostos, olha como é que ficou o raciocínio gráfico deles, né? Olha como é que eles desenharam para os leigos aqui. De um lado, nós temos a teoria convencional, né? Onde a gente encontra lá, a gente chega a identificar um VAC mínimo, olhando a ótica do nível de endividamento. Aqui, olhando da ótica da atratividade da empresa, da capacidade, do potencial da empresa, e no mundo que eles imaginaram, o que acontece? Olha o que acontece com o custo de capital do terceiro. Ele é sempre o mesmo. Existe um determinado custo inicial. Todas as empresas que têm custo, que não têm endividamento, ele tem aquilo que a gente já determinou, eles têm uma taxa, eles não começam de zero. Embora a minha empresa não tenha dívida nenhuma, mas o mercado informa uma determinada taxa. Ou seja, aquilo que eu falei também, eu tenho um dinheiro,
eu não aplico na poupança, não significa que não existe um retorno para aquele dinheiro. Eu estou deixando de ganhar, eu tenho um custo de oportunidade. Mas existe uma taxa tabelada no mercado, que é que eu já falei para vocês, que gira em torno aí de 1,90, vamos arredondar 2%. Então nunca é zero, né? Esse é o raciocínio. Então, o custo do dinheiro, a gente se baliza pelo quanto está rendendo no mercado, já independente se eu tenho dívida ou não. Tanto é que se eu quiser pegar dinheiro e eu não tenho dívida, eu posso começar na taxa tabelada, na taxa mais baixa, porque eu tenho um risco bastante pequeno. Neste caso aqui, eles dizem o seguinte: como pensa Miller Modigliani, como não existe risco de falência, existe dinheiro sempre que eu precisar, eu tenho à disposição, e o banco vai receber, porque a minha empresa não vai quebrar. Então, o que acontece com a taxa de juros? Eles tabelam num determinado nível competitivo do mercado, que seja justo, e ela não funciona, ela não mexe, ela não varia de acordo com o nível de endividamento. Olha o que diz a teoria convencional aqui. À medida que a empresa for endividando, ela corre mais risco e eu vou pedindo taxas maiores. Olha a diferença aqui. Ó. Então, são proposições diferentes. Bom, no caso aqui do capital de terceiros, do capital próprio, já é diferente, né? O que acontece aqui? À medida que eu vou aumentando meu endividamento e como eu corro um risco de não receber esse dinheiro, então eu quero uma compensação. Qual é a compensação? Eu vejo quanto é que está o custo de capital próprio de terceiros, vejo quanto é que está o custo de capital próprio para empresas não endividadas, ou seja, as taxas tabeladas iniciais no mercado, vejo essa diferença aqui, ó, que na verdade é o prêmio pago pelo risco, né? Se eu estou investindo na empresa e sei que possivelmente eu posso não receber, então eu vou pedir taxas mais altas para compensar esse risco. E aí eu tenho uma fórmula para calcular isso que eu estou falando, eu vou mostrar logo para vocês, e aí eu determino o comportamento do custo de capital próprio. Vocês observam, ela é uma linha reta e proporcional ao nível de endividamento, dentro da teoria deles. Diferente do que aqui, nós temos uma linha curva e não é proporcional. À medida que o nível de endividamento vai aumentando, o mercado vai estipulando as suas taxas. Bom, em função disso, em função desse raciocínio, depois vamos explicar direitinho como é que a gente calcula esse custo de capital próprio, desta forma, só para um primeiro entendimento. O que resulta? Resulta o VAC numa linha paralela, um VAC constante. Aonde que eles dizem, tá vendo? Dentro deste pensamento, olha o que acontece com o VAC. Eu não consigo determinar um custo mínimo. E aí foi um estudo que eles fizeram para contrapor isso aqui. Antes da gente continuar, eu quero mostrar para vocês a importância, o seguinte. Olha o que acontece. Se eu colocar o mesmo raciocínio, da mesma forma que eu utilizei um quadro auxiliar para identificar o custo da empresa em relação ao custo pesquisado de mercado, como a gente viu aquela tabelinha lá anterior, aquele quadro auxiliar da teoria convencional para se determinar o VAC mínimo, aqui essa tabela continua a mesma coisa. Vamos comparar, olha aqui, ó. Vamos entender. Olha, passivo oneroso. Aqui eu não precisei colocar o patrimônio líquido. A gente já sabe que à medida que eu identifico meu passivo oneroso, dentro da estrutura de capital, eu sei quanto que é o patrimônio líquido, né? Então não precisa, até nem precisa repetir no caso, né? Está bem simplificado. Observa quanto é que vai ser o custo de capital. Como aqui não tem imposto, a gente vai trabalhar com custo de capital de terceiros bruto, sem desconto de imposto de renda, porque não existe. Só um exemplo, olha o que aconteceu. A taxa foi fixada, a taxa divulgada, a taxa pactuada no mercado é fixa em todos os níveis, né? Comparando com a nossa. Então, a linha horizontal continua para as duas, identificando a estrutura de capital, essa nossa régua aqui, né?
Só que o custo de capital aqui é constante e aqui ele vai aumentando, né, no nosso quadrinho lá. Então, olha o que aconteceu com o custo de capital de terceiros. Eu tenho sempre, em qualquer situação, uma taxa constante. Dito pelos dois cientistas, no sentido de que o mercado sempre forneceria uma taxa para que a empresa não quebrasse, e ela não quebrando, ela sempre devolveria o dinheiro. Então, ambos não teriam risco de quebra e nem de receber. Aí já é um pouco diferente. Já para identificar e calcular quanto é que é o custo de capital próprio, quanto é que eu vou pedir, então aí existe aqui um raciocínio deles. Então, uma vez identificado no mercado aquela primeira taxa, aquela taxa de segurança, onde diz assim, se eu tiver uma empresa cujo passivo oneroso não exista, onde a minha empresa não tem dívidas, então eu começo com uma taxa básica, uma taxa informada no mercado. Assim como é dito aí a taxa de Selic. A taxa de Selic é uma taxa básica estipulada pelo governo, né? A partir desta taxa, em função da estrutura das empresas ou do negócio que eu estou fazendo, eu vou acrescendo um risco. E como é que foi calculado isso aqui? Exatamente isso. Então, K0 é a taxa básica, aquelas empresas cujo o capital próprio não tem nenhum nível de endividamento. Eu vou acrescer o quê? Eu vou acrescer o prêmio pago pelo risco, ou seja, qual é a diferença entre o custo de capital próprio que tem risco e o custo de capital terceiro que não tem risco. Então eu pego essa diferença aqui e vou multiplicando à medida que meu nível de endividamento vai aumentando. Né? Então, olha só, K0 é o custo de capital próprio quando a empresa não tem dívida, é a primeira taxa, a taxa básica. Em cima dessa taxa, eu acrescento um prêmio pelo risco. Que prêmio pelo risco é esse aqui? É o nível de endividamento e a diferença entre o custo de capital próprio e o custo de capital de terceiros. E aí eu determino. E por isso que eu tenho um VAC constante. Perfeito? Isso é a teoria deles. Isso aqui é um mundo sem impostos. Dentro desse raciocínio, o que aconteceu? Foi muito criticado. Eles fizeram um artigo sobre esse assunto. Não, até que a teoria tem um fundamento científico, mesmo contraditória, como muitos modelos econômicos, né, na economia, onde existe da demanda e da oferta, todos aqueles gráficos, né, e todas aquelas fórmulas utilizadas, sempre dentro de um mundo específico, né, ele é montado dentro de determinadas condições, para que ele se torne universal. E nem por isso, tanto é que, uma vez aplicada na prática, nem sempre funciona, ou quase a maioria das vezes não funciona. Por quê? Dependendo do mundo que a gente aplica, imagina eu aplicar isso na África, eu aplicar isso no Brasil, eu aplicar isso na China. Olha só vamos chamar um nome aí bem difícil, a idiosincrasia, as diversidades, as especificidades de cada contexto. Vocês acreditam que ele pode dar certo? Ele se aproxima, ele ajuda, mas não é uma posição única para se decidir. Dá licença que eu vou espirrar um pouco. Passou. Perfeito? E aí eles foram muito criticados em cima, mas não tem... Então eles pegaram, não, realmente, né, a pressão foi grande, e eles disseram o seguinte, os dois, né, então nós vamos estudar isso, qual é o impacto que esse imposto de renda tem em cima da nossa teoria. Então, ainda dentro da proposição, né, levando em conta os impostos aqui, o que acontece? As duas últimas proposições permaneceram as mesmas, ou seja, não existe custo de falência e o custo de capital próprio ele cresce mediante os níveis elevados de endividamento, levando em conta o quê? Levando em conta a diferença acrescido do risco financeiro. Que risco financeiro é esse? É aquele prêmio entre o custo de capital de terceiros e o custo de capital próprio. Isso dentro do raciocínio deles. Só que com a diferença. Opa,
Só que agora vai haver imposto de renda. Então vamos ver como é que fica no momento em que eu considero o imposto de renda. E olha o que aconteceu, né? O custo de capital de terceiros continua a mesma coisa. O custo de capital próprio, aplicando a fórmula naquelas condições, tem esse comportamento. Só que o VAC, ao invés de ser uma reta paralela ao eixo horizontal, quando se aplica o imposto de renda, ele cai. Eles ainda continuam continua mesmo com a aplicação do imposto de renda, o VAC não existe, ele continua uma linha reta, neste caso descendente. Por que o VAC vai diminuindo, o custo de capital médio ponderado, quando eu coloco o imposto de renda, ele vai caindo? Ele vai caindo pelo seguinte, porque à medida que eu vou endividando, eu tenho dívidas, né? Óbvio, né? À medida que eu vou me endividando, é porque eu contraí mais dívidas. Quando eu contraio mais dívidas, lembro que eu tenho que pagar juros, e o que acontece quando eu tenho que pagar mais juros? Isso gera uma despesa financeira. Essa despesa financeira, lembram que diminui o meu lucro, perfeito? Se ele diminui o meu lucro, eu deixo de pagar o imposto de renda. Eu vou usar esse deixar de pagar significa que eu posso usar aquela moeda fiscal para abater outros impostos de rendas que eu vou dever. Não é isso? Então, à medida que eu vou me endividando, o volume de benefício fiscal aumenta. E o volume o custo final da minha dívida também diminui. Então, esse impacto que eles fizeram, botaram num gráfico e viram que tem esse comportamento aqui. E aí, depois disso, eles ganharam o prêmio Nobel. Então, assim, continua não existindo um VAC mínimo, embora o impacto do imposto de renda realmente ele influencia bastante, e é de uma forma que o meu VAC é declinante. Se botar isso aqui na nossa tabelinha, o que vai acontecer? A linha horizontal é representada por essa régua aqui, que diversos estudos eles fizeram, né? O custo de capital próprio, que era 10,60, agora tem a influência do imposto de renda, não é isso? Agora eu vou descontar o imposto de renda, a gente precisa encontrar o que a gente chama Q, lá, custo de capital terceiro após o imposto de renda. E observe, então, ele dá uma diminuída, o custo fica mais barato. Por isso, em função de que a diferença disso aqui é o benefício fiscal. E aí, eu vou calcular o custo de capital próprio, do mesmo raciocínio, né? Vou pegar como é que eu calculo, eu determino para cada nível de endividamento? Eu vou pegar o custo de capital próprio divulgado no mercado, aquele inicial, acrescento o prêmio pago pelo risco entre o custo de capital próprio e de terceiros, perfeito? K0 menos o KI bruto, né? Multiplico, né? Acresço, na verdade, o nível de endividamento, para cada nível de endividamento que eu preciso calcular, e aí eu também, o que eu faço? Eu tiro o imposto de renda, eu abato o imposto de renda como a gente aprendeu. Então é a mesma fórmula anterior e com a inclusão do imposto de renda. Onde eu vou encontrar, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar este gráfico aqui. Se eu pegar aquelas informações anteriores ali e colocar no gráfico, eu vou ter esse comportamento. Ou seja, o custo de capital de terceiros, mesmo com desconto do imposto de renda, ele é constante. Eu continuo tendo uma reta linear e proporcional, a diferença entre o K0 e o KI, né, entre o custo de capital próprio terceiro, que é o prêmio pago pelo risco, e o resultado disso eu tenho um VAC descendente. E aí eles encerraram dizendo que está aí, ó, é um negócio para se estudar, tem que se estudar, mas não dá para se afirmar categoricamente que não existe um VAC mínimo, dentro do raciocínio deles, dentro da ótica deles. Então, aqui tem um exemplo do Miller e Modigliani que resume, né, que é bastante famoso, e que diz, né, o que ele pensa da estrutura de capital. Ele relaciona, né, a estrutura, que é o somatório do passivo oneroso mais o patrimônio líquido, ele é definido, ele tem um total.
E desse total a gente bota mais capital próprio ou menos capital de terceiros, ou seja, nós vamos alternando. Então é igual uma pizza. Tá? Diz um entregador de pizza pergunta para o cliente se ele deve cortar a pizza em 4 ou 8 pedaços. E o cliente, né, diz o seguinte: olha, como eu estou com muita fome, né, eu gostaria que ela fosse cortada em 8 pedaços. Então, olha só, quer dizer que a estrutura de capital, em outras palavras, embora eu monte como eu queira, nunca vai alterar o total. E aí, este efeito é discutível se existe um custo mínimo ou um custo ou não. E é discutível se isso aí influencia ou não naquilo que eles pensam, no preço da empresa, né? Se ele permanece o mesmo total, mas só porque eu dividi em formas diferentes, eu pergunto, será que ele vai influenciar no valor da minha empresa? Né? Então, isso aqui é um exemplo que dá para a gente entender o que o Miller e Modigliani está querendo falar. É evidente que a quantidade de pedaços, né, aquilo que a gente que a gente procura ver em que compensação isso vai ter o melhor custo, não altera o seu tamanho, aquilo que a gente falou. Né? Claro, a estrutura de capital é uma só. Da mesma forma, a quantidade de recursos próprios e de terceiros não deve alterar o valor da empresa. Né? Como eu determino que a estrutura de capital é o somatório dos dois, à medida como eu monto, isso não tem nada a ver dentro da ótica dele no preço da ação. Então, isso é um raciocínio deles. E que a gente, pensando bem, depende. Aí começa a discussão e que hoje estrutura de capital é um ambiente bastante propício a se aprofundar disso aí, porque a gente não tem uma definição. Em função desse contraponto, a gente botou um ponto de interrogação na teoria convencional. Não é bem assim. Né? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta? Alguma contribuição? Todo mundo debaixo das cobertas, quietinho aí, tal. Nenhuma novidade. Temos 50 alunos, só apareceu a metade. Hoje eu vou tirar todo mundo da cama. Hoje eu vou fazer enquete. E vai valer o da enquete hoje, né? Bom, vamos continuar. Então vamos continuar. Vamos continuar um pouquinho mais aqui. Vamos abrir isso aqui. Vamos lá. Vamos lá, o que que diz? Então, aí vocês me perguntam, ok, bonita a história, ganhou a medalha de ouro, não é Olimpíadas, mas ganharam a medalha de ouro, na verdade, ganharam o prêmio Nobel, é um valor grande, né, um valor financeiro grande, dividido entre os dois, e isso deixa eles no topo, né, daqueles pesquisadores de maior procedência, de maior investigação. Né? Sim, ok, história bonita, então a gente vê que tem uma certa dificuldade de a gente entender isso aí, até entender a gente entende, mas de ser aplicado, né, pelas condições que exigem. Mas então o que eles nos ajudaram a identificar isso em termos quantitativos, em termos mais práticos? Através de duas formulazinhas muito simples, mas que dizem muita coisa. É agora igual aquela teoria de Einstein, né? Da energia lá, uma fórmula bem pequenininha, né? E é igual a m vezes c ao quadrado, né? Não lembro bem, né? Mas tem aquela fórmula famosa, né? Com fundo da teoria da relatividade e com uma fórmula tão pequenininha e que ele praticamente mexeu com o mundo inteiro, né? Alguém lembra como é que é a fórmula? Alguém escreve ali para mim, E é igual a mc ao quadrado, isso mesmo, né? Então, olha só, a teoria de relatividade
é tão profunda e foi representada por uma fórmula tão simples, né? Então eles, a mesma coisa, bem parecido assim, né? Então é um estudo bastante profundo e eles com essa fórmula aqui, eles procuram identificar, a gente consegue decidir sobre que estrutura a gente pode escolher. Porque no fundo, a regra é essa. Bom, então é o seguinte, dependendo da minha estrutura de capital, por onde eu decido? A teoria convencional, ela, embora seja bastante criticada também, tem seus limites, né? Ela identifica para a gente como é que a gente escolhe a melhor estrutura, né? Então a gente procura identificar o menor custo, VAC mínimo, e o VAC mínimo nos indica em que estrutura ele tem menor custo. Então o Miller e Modigliani tentou fazer alguma coisa de uma forma mais simples ainda, né? Ele disse, olha, eu vou pelo valor da empresa. Eu vou calcular o valor da empresa, ou seja, quanto custa a minha empresa mediante a estrutura que eu utilizo, e aquele que tiver o melhor preço é o que eu vou decidir. Ok, então como é que ele vai fazer? Né? Então o que ele vai fazer? Então o valor da empresa, então ele começa aqui, o valor da empresa, o unleveraged, né? Não endividada, olha só, voltando à nossa história, é igual ao LOL, é o meu lucro, independentemente, ele já está tirando, independentemente das minhas despesas financeiras, né, sem o impacto financeiro, é a empresa não endividada, por isso que ele diz, dividido pelo custo de capital próprio, cujo a empresa não tem endividamento, ou seja, aquela taxa que é a taxa inicial divulgada no mercado. Eu dividindo, isso aqui é uma fórmula da matemática financeira que diz o seguinte, se eu tenho uma renda, divido pela a minha taxa mínima de atratividade, ou por uma taxa, eu tenho o valor presente, né? Então, se por exemplo, se eu pegar o meu aluguel, que eu estou de um apartamento, né, que vamos supor que eu ganhe mil reais por mês, o aluguel de um apartamento, indefinidamente, dividido pela taxa de poupança, que eu queria ser remunerado, o cálculo disso aqui vai me dar quanto vale o meu prédio, qual que é o valor presente daquele imóvel que eu investi. E baseado nesse raciocínio na matemática financeira, ele fez a mesma coisa. Ele pega o lucro, divide por uma taxa, que é a taxa de capital próprio, né, quando a empresa não tem dívidas. E ele acha o valor da empresa não endividada. Mas, na verdade, isso aí é o primeiro passo. Ele quer saber o seguinte, quero saber qual é o impacto que essa estrutura financeira tem na minha empresa. Então ele continuou. O valor da minha empresa, levando em consideração o nível de endividamento, é que eu quero saber, é pegar o valor da empresa não endividada e acresço o quê? O custo do imposto de renda mais a minha estrutura de endividamento, a minha estrutura de capital, multiplicado pelo passivo oneroso. Aí eu vou ter o valor da empresa alavancada. Então, com isso aqui, ó, eu testo em todas as estruturas, vejo qual dessas estruturas aí, o valor da minha empresa, levando em consideração o meu nível de endividamento, ele é maior. Aquele que for maior, eu vou escolher. Perfeito? Vamos ver um exemplo simples aqui para entender. Olha como fica fácil. Bom, aqui são considerações importantes, né, que a gente já falou, que é a teoria convencional. Isso aí depois vocês podem ler, eu já falei, né? Admite a existência de uma estrutura ótima de capital, e a teoria de Miller e Modigliani não concorda, diz que a empresa não depende única e exclusivamente da estrutura, do nível de endividamento, e sim da sua atratividade de investimento, do seu potencial do negócio, e que não existe dependência entre os meus resultados oriundos do meu negócio em relação à minha fonte de capital. Isso é o pensamento dele, tá? Só para dizer aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês bom,
Então deixa eu só terminar essas considerações aqui, para deixar marcado, que é importante a gente saber. Eu mostro um exemplo, como calcular isso aí direitinho, é bem simples. Então vamos finalizar, vamos completar o pensamento deles, né? Não podemos deixar passar assim. Mas praticamente é um repeteco daquilo, eu só deixei escrito, mas um repeteco daquilo que a gente já falou. Mas vamos rever aqui se eu deixei passar alguma coisa. Então, na teoria de finanças, é marcante a existência das divergências. Então, eles divergem, né? Eles divergem da existência de uma estrutura ótima de capital. Aquilo que eu também já conversei com vocês, as imperfeições de mercado introduzem restrições em algumas formulações da teoria. Exatamente. O que eles fizeram foi no mercado perfeito. Então, em economia, o que a gente considera o mercado perfeito? Se a gente fosse na Bolsa de Valores, todos os preços das ações fossem preços reais, não tivessem nenhuma influência, todos tivessem a mesma grana para aplicar na compra de ações, que não existisse um domínio de quantidade de ações mais ou menos do que a outra. Ou seja, todos os investidores, todo o mercado que vai investir na compra de ações teriam as mesmas informações, né? E o ganho só ia aparecer em função da escolha que ele fizesse. Então eu vou escolher a empresa A e aí vou ver que ela teve um bom desempenho e vou ganhar dinheiro em função daquilo. Não é como acontece no nosso mercado imperfeito, que o preço das ações são manipuladas, que existe uma quantidade de ações que monopolizam as demais. Muitas vezes eu ganho não porque foi a melhor empresa, e sim porque as informações viesadas, as informações contraditórias, fez com que alguém, por ser beneficiado de informações, teve essa oportunidade e acabou ganhando dinheiro com aquilo. Então, é a mesma coisa numa mesa de jogo, né? O mercado perfeito é aquele onde a honestidade se apoderaria, né? O baralho não era viciado, todos teriam a mesma quantidade de dinheiro para jogar, ninguém teria informações além do jogo de azar, das informações que vinham na mesa, né? Seria mais ou menos assim. O mercado imperfeito é aquele que as cartas teriam uma certa informação, eu conheceria a carta, ela seria contaminada, eu teria mais informações que meus outros jogadores, ou seja, uma mesa de jogatina, toda ela com vícios. Esse é o mercado imperfeito e esse, na verdade, infelizmente, é o mercado real que acontece na nossa B3, na nossa Bolsa de Valores ou em qualquer mercado, né? Não é perfeito, né? Tem sempre informações, tem sempre enganações, né? E ganha aquele que tiver mais informações, isso você já sabe, em função do mercado, né? É isso que acontece, né? Por isso que é imperfeição de mercado. Outra coisa que contrapõe a aplicação também dessa metodologia, né, do Miller e Modigliani, é que isso no mercado como o nosso, um mercado totalmente com políticas econômicas controversas e inconstantes, isso não funciona. Isso realmente não há condições. Haja vista as taxas de juros, né, totalmente incompatíveis com aquelas pessoas que precisam, e vocês sabem disso, né? E aqui completando que no Brasil as dívidas onerosas de curto prazo, isso eu já falei para vocês, né? Que as dívidas onerosas de curto prazo a gente vai incluir no passivo oneroso de longo prazo, porque a teoria diz que estrutura de capital é passivo oneroso de longo prazo mais patrimônio líquido. Como na prática a gente usa também o passivo oneroso que está no curto prazo, porque ele é um resquício, ele é uma sobra de quando eu pedi emprestado de longo prazo, que em função do que as dívidas vão se aproximando do resgate, ela se torna um prazo menor e acaba caindo numa classificação contábil que é de 1 ano, né? Então elas caem nas classificações de curto prazo, né? Por isso que na prática a gente utiliza isso aí. Então são considerações que eu estou só pensando aqui para vocês, para que a gente saiba essa metodologia aqui. Vamos ver mais um pouco. Na prática, né?
no nosso país, no nosso mercado, né, existe um certo conservadorismo, né, em função dessa instabilidade toda da economia. Então, geralmente, a pesquisa que é feita entre os empresários, geralmente os empresários procuram não passar do nível de endividamento em torno de 40%, 35%, 40%. Isso gira, né? Então ficaria aí, para a gente não esquecer, esse número entre 40% e 60%, 35%, 65% e assim sucessivamente, né? Então é uma posição conservadora. Em países mais desenvolvidos, essa proporção é diferente. Existe mais capital de terceiro pela consistência da economia, pelas taxas de juros que vêm ajudar principalmente o pequeno empresário e não vão extorquir as empresas, né? E existe uma facilidade de crédito em países mais desenvolvidos, diferente do nosso, que aí passa para, por exemplo, pode acontecer justamente o contrário, né? 60% a 70% de capital de terceiros e 40% a 30% de capital próprio, é o inverso, mais ou menos, isso que acontece. Às vezes, dependendo da situação, até mais ainda, tipo 80% e 20%. Né? E uma coisa bem contraditória que eu quero mostrar para vocês, que embora exista a teoria convencional e a de Miller e Modigliani, na verdade foi feita uma pesquisa e os empresários, principalmente os menores, né, que não têm uma estrutura de planejamento, né, para poder ter um planejamento mais preciso, mais sofisticado, eles usam uma teoria que não é nem a convencional e nem a do Miller e Modigliani. Usam uma teoria que eles chamam de pecking order, né, de pensar numa determinada ordem, ou seja, quando o empresário precisa de recursos, ele primeiro vai no lucro que ele ganhou, que ele reteve, nos lucros retidos, né? Se faltar o dinheiro, aí sim ele vai para os bancos. E por último, se ele não conseguir o suficiente, ele aí chama os acionistas e pedem para investir na empresa, né? Então observem, não usam nenhuma das duas teorias e usam esta forma prática de captação de recursos. Em suma, o que a gente quer dizer é que a estrutura ótima de capital ela é infinita, não se chegou a conclusão nenhuma. Então, principalmente para a ciência, existe aí um campo bastante fértil, né, para se fazer pesquisas e tentar, quem sabe, um de vocês aí, hoje não consigo mais, mas os jovens aí conseguem ganhar o prêmio Nobel conseguindo provar a existência ou não definitivamente da estrutura ótima de capital. Então, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, e que é uma estrutura, e que a gente deve seguir essa estrutura, né? Deve seguir esse roteiro. Então eu peguei aqui um exemplo completo, aquilo que a gente já viu, né? Eu fiz um exemplo, um roteiro de como se aplicar a teoria convencional e depois eu continuei ali calculando a teoria do Miller e Modigliani para fazer uma comparação entre as duas, fazer um contraponto. Lembrando para vocês, né, que é super importante, eu acho que esse desenhozinho, embora esteja feiozinho, né, mas eu digo para vocês que ele é de uma utilidade, acho que sine qua non, né, ou seja, ímpar, né, aquilo que eu botei lá, que a gente consegue resolver aqueles 4 exercícios que a gente tem, que vai ser o contexto do que eu vou pedir para vocês na próxima verificação, na próxima prova, vamos chamar assim, né, que são os passos fundamentais para se calcular, para se identificar o custo mínimo, né? A aplicação da teoria convencional. Vamos relembrar aqui, tem o balanço, dentro do balanço eu retiro a estrutura de capital, né? Ente passivo oneroso e patrimônio líquido, é com ela que eu vou trabalhar. Aqui eu determinei as quantidades para ficar fácil, tanto financeira como em percentual. Calculo o custo de capital de terceiros, o custo de capital próprio, o imposto de renda, ou seja, calculo o VAC da empresa. Depois
com base na pesquisa que eu vou informar para vocês, nós vamos ver se a empresa está bem na foto, como sempre digo, vamos comparar a empresa com a situação de mercado. E aí a gente faz um quadrinho, um quadro auxiliar, que eu coloco todas as informações que eu pesquisei, além da minha, eu encaixo a minha, vejo aonde, em que nível de endividamento ela está. Neste caso aqui, eu estudei a 0, 35, 55, 75 e 90, os diversos níveis de pesquisa. E a minha deu 18, eu encaixo ela aqui. E aí eu consigo comparar qual que é o VAC da minha empresa em relação a um VAC mínimo. Tendo aquilo que a gente já discutiu, tendo essa informação aqui, ó, ou seja, a situação atual com a situação planejada, eu posso dizer o seguinte, olha, esta é a proposta técnica, teórica. Cabe a gente trabalhar para ver se a gente se aproxima dela ou não, ver se há condições. E aí a decisão é de cada um. Né? Bom, isso a gente já viu na aula anterior. Como é que fica agora a aplicação da teoria do Miller e Modigliani? Então, o que eu fiz? O que nós fizemos aqui? Então, a aplicação da teoria de Miller e Modigliani, eu peguei a situação atual, a estrutura atual da empresa, peguei a situação planejada, que foi aquela que a gente encontrou o VAC mínimo, ou seja, a estrutura ideal teórica, e aí peguei uma terceira situação, né, onde o meu nível de endividamento chegou ao máximo, o último nível. Por que eu fiz isso aqui? É que eu quero fazer a aplicação da teoria Miller e Modigliani e quero determinar onde tem a melhor estrutura de capital, independentemente do nível de endividamento. É isso que eu quero ver com vocês. Aí tem um passo aqui, está bem, com um roteiro bem tranquilo, né, que a gente vai ver aqui um por um, vai ver como é que a gente faz aqui, e é esse que a gente vai utilizar. E apenas com aquelas formulazinhas dele, a gente vai ver em que situação, em que nível, né, a minha empresa tem um melhor preço, levando em consideração o nível de endividamento, ver se influencia mais. Porque, de acordo com a teoria, dependendo do nível de endividamento, a empresa, o custo pode até aumentar, né? Mas vamos ver como é que funciona a teoria de Miller e Modigliani. Primeiro passo, a situação atual da empresa. O que a gente precisa calcular? O LOL. Né? Por que eu preciso calcular o LOL? Porque a minha primeira formuleta aqui, que me ajuda, né, é o que é? É o valor da empresa, o preço da empresa não endividada, que é o LOL dividido pelo custo de capital próprio, sendo a empresa não endividada. Perfeito? Então, mais uma vez, nós temos estrutura e conhecimento para aplicar essa fórmula. Então, eu preciso voltar lá a pegar o balanço da empresa, a minha demonstração de resultado da minha empresa e calcular o LOL. Não é isso? Ou seja, calculo o log, na verdade, o que eu tenho que pegar? Lembrando, lucro bruto menos as despesas operacionais, aquelas genuínas, né? Sem despesas financeiras, sem receitas financeiras, sem resultado de equivalência patrimonial, sem juros sobre capital próprio, né? Aquilo tudo ali, ou seja, rapidamente a gente apura o LOL, calculamos o imposto de renda e temos o LOL, o lucro operacional líquido, ou seja, o lucro operacional genuíno após o desconto do imposto de renda. Pronto, com isso aqui, eu identifico o meu LOL. Como é que eu vou calcular o custo de capital próprio da empresa? Né? É o nosso QEL, não é isso? É o nosso QEL, levando em consideração o nível de endividamento. O nível de endividamento é quando o nível de endividamento é zero. Está aqui, ó. Então, o nível de endividamento é zero, quando for zero, a taxa é 15%. Então, isso aqui, ó, esse custo aqui, ó, esse custo aqui, eu sou obrigado a informar para vocês. Né? Porque quando a gente calcula o QEL, a gente calcula o QEL com base nas informações, da empresa. Mas o custo de capital próprio, a gente não consegue ter, o custo de capital próprio, levando em consideração a empresa sem endividamento, esse custo é o mercado que fornece. Isso vocês não têm condições. Eu
Eu é que vou informar. Ou, obviamente, que eu vou pedir os 3 métodos para vocês, né? Obviamente que eu vou começar pedindo o cálculo do VAC mínimo e, obviamente, que vocês terão as informações de mercado. É só ir aqui, ó. O custo de capital próprio, né? Quando a empresa não tem endividamento, quanto que é? 15%. Né? Então, obviamente que essas informações de mercado eu não vou dar para vocês assim isoladamente, né? Eu vou dar dentro de um contexto. Eu vou informar a pesquisa, essa pesquisa será utilizada para o VAC e, consequentemente, servirá também para o cálculo do Miller e Modigliani. Então, olha só, o LOL eu obtenho da minha empresa, eu tenho todas as informações dos demonstrativos financeiros, como também tem o QEL dentro do nível de endividamento da empresa. Só que o K0, ou seja, o custo de capital próprio, não levando em consideração o endividamento, eu só consigo isso buscando no mercado. Perfeito? Isso aqui vocês têm. Consequentemente, calculo o valor da empresa não endividada. Só que eu não quero isso. Eu quero saber o seguinte: quero saber qual é o valor da minha empresa, levando em consideração o meu impacto do nível de endividamento. Então está aqui a fórmula, bem simplesinha, eu vou usar. Já calculei o valor da empresa sem endividamento, agora eu acrescento não só o endividamento representado pelo PO, e ainda acrescento também o imposto de renda que eu vou retirar dentro de uma forma simplificada que eles já nos proporcionaram gratuitamente, com bastante facilidade. Eu calculo isso aqui e vou dizer que esta empresa, com base no nível de endividamento que ela tem, ela estaria me custando hoje 46.708. Ok, isso é a situação atual. Agora eu quero saber o seguinte: lá a teoria convencional diz que a melhor estrutura é aquela que eu identifico o VAC mínimo. Então eu vou utilizar essa estrutura e vou utilizar o nível de endividamento, proporcionado pelo cálculo do VAC mínimo para ver que preço essa empresa teria. Um momento só. Já quero ver? Ah, tá. Tá bom. Então, pessoal, é o seguinte, então eu vou pegar agora o VAC mínimo, que diz o quê? O que o VAC mínimo me diz? Então eu estou querendo fazer uma comparação. O VAC mínimo diz, está aqui, o VAC mínimo diz assim, ó, o custo mínimo é 14,50 e tem uma estrutura de 55,45. Perfeito? Perfeito? Então é isso que eu vou fazer. Agora eu vou testar, né, para ver o que diz. Pelo VAC mínimo, essa é a melhor estrutura. Vamos ver se é a melhor estrutura para o Miller e Modigliani. Vamos ver. O que ele fez? Bom, primeiro calculou o LOL. Que o LOL, para qualquer situação que eu estiver estudando, eu não estou utilizando o nível de endividamento. Então ele vai servir para qualquer alternativa que eu estiver estudando. Então sempre vai ser lucro operacional genuíno. Como eu não tenho um balanço para essa estrutura aqui do VAC mínimo e nem para uma outra estrutura que eu estiver estudando, porque eu só tenho os percentuais e a única informação real que eu tenho da empresa, então ela vai servir para os três. Por que vai servir para os três? Porque todas elas seguirão o mesmo caminho. Lucro bruto, menos o lucro operacional independente das despesas financeiras. Eu tenho meu lucro operacional genuíno, calculo o imposto de renda e tenho o LOL. O que eu lembro para vocês? Que eu sempre disse lá no primeiro encontro para esse capítulo. Bastante atenção com o imposto de renda. Observem que eu, para calcular o LOL aqui, eu usei o imposto obtido da empresa. Aqui eu vou usar o imposto de renda obtido da minha pesquisa. Eu vou informar para vocês. Mas cuidado. Cuidado, porque isso aqui pode turvar as nossas informações, né? Bom, mas o esqueleto é o mesmo. Calculo o valor da empresa, né, aplicando o LOL. Essa informação do K0 aqui é o 15, é o mesmo para todas as situações. Calculo o valor da empresa não endividada. Só que agora é o seguinte,
Como é que eu vou calcular o valor da empresa aqui? Ó? É o valor da empresa não endividada, que é os 37.213, mais o quê? O passivo oneroso dessa estrutura aqui, em dinheiro, e vezes o imposto de renda. Como o imposto de renda eu tenho essa informação eu tenho, né? Que eu informei que o imposto de renda da pesquisa é de 35. Mas, como eu tenho o VAC apenas a indicação em percentual da estrutura de endividamento, como é que eu calculo isso aqui? Então eu vou utilizar o seguinte, como o total da estrutura é a mesma, é uma única pizza, o mesmo total, o que eu vou fazer? Eu vou lá na minha empresa, tá? E vejo qual é a estrutura dela. Lembra que a estrutura dela era 18 e outras informações? Aqui, ó, eu posso até olhar aqui, ó. Bom, já que eu estou aqui, ó, 18 e 82, né? E se eu tenho essa informação. Bom, se eu tenho essa informação, tem essa aqui, tem essa informação aqui, ó, o VAC da empresa, olha quanto é que é o passivo oneroso dela, 18. E quanto é que equivale aquilo lá financeiramente, que eu tenho o balanço dela. Tá lá, ó, se eu tenho. 18 vale 25.150, foi o que eu estipulei, né? Tirado dos balanços, dos demonstrativos financeiros. Então, eu faço aqui, para completar a fórmula, eu fiz aqui uma regrinha de 3 muito simples, né? Cálculo do passivo oneroso. 18 é 25.150. A estrutura que nós estamos pesquisando só tem esse percentual ali, só olhar lá na tabelinha. Né? Eu calculo esse 55, uma regrinha de 3 simples, e tenho o passivo oneroso do VAC mínimo. E é de quanto? De 76. Coloco na fórmula e consigo determinar o valor da empresa, quanto é que ela... Então a gente já começa a comparar, né? O da empresa com um determinado nível de endividamento, de 18 e 70 e poucos lá, né? E aqui de 55 e 45, né? A gente já tem. Observem que o valor da empresa ela é maior, ou seja, embora eu tenha inserido um nível de endividamento maior, em vez de o custo aumentar, o valor dela, o valor de mercado, pelo contrário, sumiu. Considerando que essa empresa tem um maior valor, obviamente, se realmente ela estiver liquidando seus compromissos. Ou seja, obviamente, se a receita dela está pagando as suas dívidas. Trazendo para nós, obviamente, o nosso valor, nós não teremos nenhum problema se, embora eu esteja endividado, mas o que eu recebo eu consigo liquidar as minhas dívidas, não dever, não esperar que nenhum cobrador venha na minha porta bater, para me causar desconforto. E aí eu fiz uma terceira, não necessariamente a gente vai utilizar as 3. O que eu vou pedir para vocês? Temos a situação atual e pergunto, se por acaso a minha empresa fosse trabalhar com uma estrutura X, qual das duas teria maior valor de acordo com Miri e Modigliani? Né? Ou eu posso comparar a que eu tenho com VAC mínimo, sempre eu vou comparar, ou a que eu tenho com uma outra estrutura que eu vou pedir para vocês. O processo é o mesmo, o cálculo é o mesmo, a única coisa que muda aqui é o nível de endividamento. Essa aqui é 90 e 100. Consequentemente, eu observei, mesmo que a estrutura de capital aumente, tem um nível de endividamento maior, isso não alterou o valor da empresa. Então isso aqui vem demonstrar, de forma prática, embora cheio de proposições, né, para que ele montasse a teoria, ele vem confirmar a teoria dele, que a empresa pode estar endividada ou não, e que o valor da empresa não se altera. Isso tem que ser estudado, tem que ver qual é a capacidade que essa empresa tem de liquidar seus compromissos. Se ela está tendo capacidade para liquidar, se ela não estiver devendo na praça, então isso aí não vai influenciar, ou seja, não existe uma relação entre o valor da empresa e o nível de endividamento. Isso é uma teoria, né? Alguma dúvida sobre essa continha aqui? Não tem nenhuma dúvida, eu acredito que não é difícil, né? É só vocês acompanharem, tem que dar uma treinadinha vendo, mas o caminho das pedras, tanto da teoria convencional como da teoria do Miri e Modigliani, eu já abri para vocês aqui bem prático, isso que eu vou pedir, né? O que a gente precisa é estudar o linguajar
as palavras, o que eu vou utilizar de mercado, as palavras práticas, né? Não vou chamar em kill, kib, nada disso, eu vou falar um linguajar de pesquisa de mercado, que vocês precisam treinar um pouquinho, estar dentro daqueles 4 exercícios e treinar a aplicação dessas pequenas fórmulas aqui. Perfeito? Se alguém tiver dúvida, pode falar. E para nós terminarmos, né, eu vou dando uma teoria em cada encontro, né? O que a gente conclui? Que a gente já falou, mas vamos concluir que Miller e Modigliani divergem sobre a existência da estrutura ótima de capital. Eles não afirmam categoricamente, mas eles botam aí uma pulga atrás da orelha, assim que a gente diz, né? Olha, não é bem assim. E isso em ciência, isso faz com que haja um maior aprofundamento, um maior estudo para a gente identificar. Mais uma vez, finalizando, que a atratividade do investimento, que o LOL, tá, não depende da estrutura financeira. Tanto é verdade que para calcular o LOL a gente tira as despesas financeiras. A gente não utiliza, porque eu não quero deixar que essa estrutura influencie na minha capacidade de gerar recursos em função da atratividade do meu negócio, em função da minha atratividade do investimento. Então, que ele também completa dizendo que investimento não tem nada a ver com as fontes de financiamento, aquilo que a gente pede. Bom, o nosso próximo encontro, nós vamos estudar sobre avaliação do nível de endividamento. O que significa isso? Que é um terceiro método, que é aquele detalhe. Quando eu aplicar qualquer uma das teorias, o qual identifico qual é o caminho que eu devo tomar, ou qual é a decisão que eu devo tomar, é possível que eu não consiga atingir nenhuma das duas. Por exemplo, a teoria convencional me identifica uma determinada estrutura. Embora ela me diga aquilo ali, eu não tenho condições de atingi-la. Miller e Modigliani diz, olha, a melhor estrutura de capital, por dar um maior valor na empresa, é essa estrutura. E eu não consigo atingir aquela estrutura por qualquer motivo. Então, vem uma terceira, nem uma teoria, é um método prático, né? Científico também, mas é um método, não é bem a teoria, que diz o seguinte, bom, já que você tem a sua estrutura e só pode atingir aquela que é passível de ser alcançada, eu pergunto para vocês, eu vou perguntar, qual delas é a mais conveniente? A que eu tenho ou aquela que eu possa atingir? Né? Então é aquele seguinte, então ao invés de eu seguir aquelas teorias, aquele nível de endividamento, vamos chamar assim, teórico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar a minha com aquela que eu posso atingir. O que acontece na vida prática, né? Eu vou fazer um curso de acordo com as minhas condições, né? Eu vou comprar um carro dentro das minhas condições. Não adianta dizer, eu posso comprar um carro elétrico, porque o carro elétrico é mais econômico, gasto menos, etc. Mas o investimento que eu vou fazer é tão grande, será que eu tenho capacidade de suportar? Porque para ter aquela economia, em função daquilo que eu investi, eu pergunto, será que eu vou ter caixa para ir e bancando e amortizando aquele investimento que eu fiz? Quem puder não tem problema, vai ganhar, porque é um carro econômico, né? Não é porque ele é econômico que então ele tem as melhores qualidades que eu vou ter que investir naquele. Não. Na verdade, os recursos que eu tenho, eu só posso investir no popular. E é aquilo que eu vou trabalhar. Agora eu pergunto, a pergunta é essa, sempre fica, né? Eu ando de ônibus, ando de Uber, ou invisto mesmo num carro popular que é possível? Eu posso investir, mas eu pergunto, eu compro imóvel ou alugo? Existe bastante discussão a respeito disso. Né? Ou eu compro uma casa de praia, ou ao invés de eu investir na casa de praia, todo ano eu escolho uma praia e pago um preço alto, por ser alta temporada, não é isso? Mas fica um mês, né?
porque e vejo o que é mais lucrativo. Porque se eu tenho um investimento aqui de um ano, pago os impostos, pago gente para limpar, etc., no final do ano, qual foi o meu custo em função disso? Né? Primeiro que eu sempre vou ter que fixar naquela praia. A outra não. Então, ó, eu não pago isso, eu economizo e escolho uma determinada praia e pago aquela temporada que eu ficar. Até porque casa de praia, para quem investe, né, na verdade, também aproveita 1 mês, 2 meses no máximo, né, porque senão ela fica fechada. E aí? E a pergunta é a que eu pergunto. Eu compro ou alugo? E a gente tem que fazer conta. Eu tenho uma empresa, tenho uma estrutura de capital, eu permaneço nela ou eu procuro melhorar essa minha composição e digo o seguinte, eu melhorando essa composição aí, como é que fica? Permaneço nela ou fico na melhor, mesmo que ela aponte um nível de endividamento melhor? Aí eu vou ter que fazer conta. E essa metodologia última que nós vamos fazer é bem isso aí, né? Ela vai seguir um caminho diferente da teoria convencional e da teoria de Miller e Modigliani. Vai seguir um outro caminho, que também é uma alternativa, embora mais reduzida, mas que é muito mais ajustável à prática. Carolina diz que professor é sempre 15%. O zero tu diz mais barato, né? Se comprar ele usado, é isso? Me falaram até que é 30%, é isso? Você entende, professor, é sempre 15% o 0 quilômetro, é isso? Se é isso que vocês estão falando, é o seguinte, ainda tem alternativa, né? Tem diversas alternativas, né? Aí entra aquela teoria, aquele primeiro conceito que vocês podiam ter até rido de mim, né? Ah, o professor vem com aquela teoria, o que é finanças? Aí diz que a arte, a ciência, é aquele negócio, né? Bom, então eu vou andar de Uber. Se fizer as contas, pode ser mais barato. Mas aí eu estou usando um único parâmetro, o parâmetro quantitativo, lembra? De custos. Mas vamos ver o lado subjetivo para que eu tome uma decisão e o conforto, né? E a liberdade que eu tenho. E a facilidade que eu tenho, pode ser que eu esteja num lugar mais afastado, curtindo, quero Uber, não tenho. Né? E aí? Aí nós temos que incluir os aspectos subjetivos. Existem metodologias que conseguem juntar o quantitativo e o qualitativo e nos ajudar a tomar uma decisão com mais precisão. Isso é bem legal. É isso aí, pessoal. Beleza? O que eu peço para vocês agora? Gostaria que vocês pegassem o exercício do Kerish, aquele que a gente já fez, e aplicassem a teoria Miller e Modigliani. Evoluísse, pegasse mais um artigo, mais um exercício, o do SEASA, e aplicasse as duas teorias. Inclusive, hoje de manhã, eu tive a grata surpresa de alguém dizer, olha, professor, já fiz o primeiro, entendi, o segundo eu tive dúvidas nisso aqui, houve uma evolução, e eu não entendi como é que chegou nesses valores, porque essa empresa, a gente sempre trabalhou com nível de endividamento, tanto de passivo oneroso como patrimônio líquido. Essa empresa é diferente, ela não tem endividamento. Opa, é verdade. Até me lembro do nome dela, Natália. É verdade, Natália. Na verdade, não necessariamente a empresa não precisa ser endividada. Eu estou apresentando uma empresa real. Né? E como é que a gente sai disso dentro da teoria que eu falei? Esse é o meu desafio. E aí está lá, já está lá calculado, e aí, entendeu, etc. Foi muito bacana. Então eu espero que vocês façam a mesma coisa, né? Vai evoluindo nos exercícios, vão aparecer dificuldades realmente, mas a estrutura de cálculo é a mesma. O que precisa é uma criatividade, saber onde buscam os valores. Na verdade, na vida é assim, eu não preciso dominar tudo, mas eu preciso saber onde buscar, não é isso? Eu não preciso ser rico, eu preciso ter crédito na praça. Quem tem um amigo, tem crédito na praça. E a pessoa, para ter um amigo, tem que ter um valor. Né? Então, olha só como tudo se junta, né? Na verdade, matemática, no final das contas, vira filosofia, né?
Por isso que quem faz matemática estuda filosofia, que no fundo vai acabar em teoremas, vai acabar em sei lá como eles chamam lá, aqueles conceitos lá, muito interessante. Então, pessoal, então é isso que eu tinha para vocês. Eu estou dando o caminho das pedras, né? Todos, no nosso próximo encontro, eu gostaria, até ao invés de começar essa novo método, talvez discutir mais sobre esses dois ou três, o que vocês puderem fazer de exercícios. Só um instantinho. Tchau. Ó, liga, né? Tá, mas liga lá quando chegar, tá? Então é isso, meus amigos, né? Eu gostaria que, ao invés de a gente continuar, até pudesse discutir pelo menos os dois exercícios, o Kerish e o Ceasa, que têm informações diferentes sobre a aplicação das duas. Seria muito bacana. E aí a gente vai ter o terceiro. Caso não tiver pergunta, a gente continua. Beleza? Fazer uma enquete hoje, né? Como eu prometi aqui. Vamos ver como é que a gente faz uma enquete aqui. Não é aqui. É aqui. Iniciar uma enquete. Tem 31 sim ou não? Tem 31 logados. Então eu queria saber de vocês, gostaria de saber de vocês, quem está presente? Diga um sim para mim. Deixa eu ver aqui. Opções das respostas. Opa, deixa eu ver aqui. Enquete anônima. Deixa eu ver aqui. Ah, ok. Então, deixa eu fazer essa enquete outra vez. Eu acho que eu me perdi aqui. Vamos fazer. Não é aqui. É aqui. Ué? Tá diferente aqui. Enquete e tal. Acho que hackearam o meu sistema aqui. Não estou conseguindo fazer essa... Iniciar uma enquete. É aqui. Enfim. Não sei o que houve. Interessante. Não sei o que houve hoje que não está dando certo aqui. Eu utilizo iniciar uma enquete aqui e aí não me aparece. Tirar o nome, salvar o nome. Bom, eu vou salvar aqui o nome dos participantes antes que dê maior problema. Deixa eu ver se salvou aqui. Salvou. Vocês são tão privilegiados que até a nossa enquete aqui, não sei por que não funcionou. Bom, enfim. Não sei qual foi o problema. Mas tudo bem, pessoal. O importante não é a enquete, obviamente, né? É só para tirar vocês aí debaixo das cobertas.
tinha pelo chat deu certo. Ué, mas como é que eu não encontro esse chat? Então, tinha que aparecer aqui, aonde que está? Não sei o que eu fiz aqui. É que o pessoal comelou a resposta pelo chat. Ah, não, mas tudo bem, mas se eu quiser, aqui, ó, mas se eu puder, eu entro aqui, ó, quer ver uma coisa, ó, iniciar uma enquete, antes eu fazia assim, iniciar uma enquete, aparecia aqui, e aí eu pedia, bota sim ou não, e aí ia aparecendo aqui, só que aqui diz tipos de resposta, faça pergunta, faria pergunta, eu apertaria sim ou não. Sim, aí fizeram pelo chat, não utilizaram aqui, enquete anônima, off. Para o público. O pessoal começou a responder, pois é. Bom, tudo bem, não há problema. Mas então tá, meus amigos. Eu já fiz a chamada para vocês, tá? Não é esse meu objetivo. Só queria aquecer mais o coração de vocês. E é isso aí. Tá bom? Até quinta-feira, né? Por favor, vamos aproveitar o tempo, né? Porque eu só de blá 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 aqui, só informando aqui, a pessoa, o negócio é fazer o exercício. E quero dizer para vocês o seguinte, né? Olha, se dediquem, né? Porque os últimos 10 anos, então foram 20 encontros, 20 semestres, né? Sempre há uma queda, né? Nas notas, assim, né? Então isso mostra que não é que seja difícil, eu acho que às vezes a pessoa pode acreditar que foi bem na primeira, não estudar o suficiente e ela exige um pouco mais. Então eu não gostaria que vocês engrossassem as fileiras da estatística dos últimos 10 anos, né? Gostaria que vocês mantivessem o nível que vocês tiveram na primeira prova, né? Que eu vou ficar muito orgulhoso e quero dizer assim, olha, só teve uma turma que até agora não engrossou as fileiras aí das estatísticas com nível de notas mais baixo neste conteúdo aqui. Seria muito interessante. Esse é o desejo de todo professor, tá? Fala, Lucas Dornelles. Boa noite, professor. Só queria fazer um comentário, ver se é possível. Como Sim. esse tema é um pouco mais complicado, eu acho que já na primeira prova teve algumas dificuldades. Se fosse possível, no decorrer das aulas, a gente tentar construir algo em Excel que ajudasse a calcular, sabe? Isso ajuda muito ajuda muito no cálculo, talvez a automatizar algumas coisas que não ficam talvez tão claras. Será que é Bom, possível? sim, o que eu posso dizer para vocês, assim, ó, eu digo o seguinte, a preocupação do Excel é quando a gente só aplica, sabe, o uso da máquina, eu só uso o Excel, mas é porque depois que eu entendi. Mas eu digo assim, ó, é, é, não adianta, assim, ó, primeiro, eu gostaria que vocês entendessem e fizessem à mão, sozinhos, porque tem a resposta ali, e depois automatizasse, porque eu não impeço em nada para vocês utilizarem, né? Porque o que é o Excel? O Excel é automatizar, mas antes de automatizar, eu gostaria que... Tanto é que as minhas respostas serão sempre em Excel, direitinho, eu já estou cansado de calcular isso aí, mas assim, ó, mas primeiro, o que eu digo para vocês? Vocês deviam tentar fazer à mão, tá? Sentir, eu sei que vai calejar o dedo, porque a mão a gente entende, opa, entendi qual é o processo. E aí, utilizar aquele cálculo que eu já fiz, botar no Excel. É o que eu faço, eu estou falando o que eu faço. Ah, eu agora vou automatizar. Pã, opa, bateu tudo isso aqui. E se vocês quiserem apresentar isso na nossa avaliação, é que eu digo para vocês, nenhum problema, a vida é essa mesmo. A única coisa que eu digo é que como a gente não tem, ou como vocês não têm, até a gente vai estudando, mas nunca chega lá,
não têm a maturidade, porque estão vendo bastante coisa num único semestre, né? Isso tem que ser deglutido, eu venho aprendendo até hoje, né? O que acontece? Eu peço que vocês façam à mão, tenham esse trabalho, porque eu posso olhar dentro do que vocês fizeram. Observem que a última avaliação, eu não fui pelo resultado. Eu fui, né, fui para... ele entendeu isso aqui. Errou num ponto, mas, pô, vamos dar 50, 60, 70. Porque se bota no Excel automatizado, vocês apertam a coisa. Se por azar vocês erram um negócio, eu só tenho uma resposta. Aí eu só posso dar sim ou não. Agora, veja bem, eu estou com vocês, se vocês quiserem. Professor, eu fiz no Excel assim, eu coloquei as fórmulas no Excel. Porque, olha só, a hora que vocês entenderem, porque eu faço tudo mastigadinho ali. Se vocês colocarem aquelas fórmulas no Excel, é só comparar para ver se deu com a resposta. É assim que eu faço. Entendeu? Faço com células direitinho. Mas mesmo assim, se tiver que conversar, a gente dá um tempo, vamos conversar. Olha, professor, não consegui chegar. Bom, vamos ver as dificuldades e eu vou dizendo para você. Apresentem qualquer dificuldade que vocês tiverem. E também qualquer contribuição para que. Opa, sim, que sacada eu tive agora. Olha, nessa construção dos últimos 10 anos, muitas das coisas foram melhoradas em função da posição de vocês. Né? Então eu estou aberto aqui, perfeito? Mas é isso aí, Lucas. É isso aí, não, eu vou tentar, quero trabalhar também algo assim para ajudar, porque realmente às vezes a gente se perde um pouco, sim, mas eu, como trabalho bastante com Excel, eu acabo ajudando bastante. Sim, mas nada como entender, sim. Sem dúvida. Tu que trabalha com Excel, tu só consegue ter um bom rendimento, né? Se tu entenderes, porque né, se a gente colocar e não entender de onde vem, depois que a gente entende e coloca, pô, é uma tranquilidade. Eu uso porque eu faço várias provas, né? Você sabe que eu faço várias provas. Imagina, a gente vai fazer 10, 11 provas. Sim, assim. Imagina. Uhum. Mas o Dornelles, eu falo Dornelles porque eu tive um amigo, professor lá da Unisul, até já te perguntei se tu és parente, né? Não, né? Acredito que não. Não, né? Não. Então, o Dornelles, então, ele era matemático, fazia matemática, eu sempre gostei. Não sei matemática, né? Mas eu sempre me apaixono pelos números, sou apaixonado pelos números. E curioso também. Bom, ele era um campeão no Excel, né? E eu me lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho e não dominava o assunto, fui utilizar, deu a maior confusão. Então eu tenho um bastante respeito por isso, né? Com certeza, com certeza. Mas pode falar, estou aqui para escutar. Vamos trabalhar até quinta-feira já temos algo. Vamos ver alguma coisa diferente. Eu fiz isso, deu certo, ok, tudo bem, vamos ver. Né? Mas o melhor de tudo é o seguinte, pega aquele roteirinho que eu coloquei e bota no Excel. Vai dar certo. Eu faço assim e dá certo. Tá certo. Beleza? Muito obrigado, professor. Tá bom? Boa noite aí. Boa noite, um abraço. Um abraço. Mais alguém quer dar uma conversadinha aí, algum assunto aí que a gente possa... Então tá, pessoal. Ok, eu vou desgravar aqui, né? Acabar com a gravação. Se alguém quiser ainda falar.